Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 2 de novembro, aqui quem fala com vocês é o Renan. 2 de novembro, sábado, né? Tivemos ontem o fechamento da semana, né, na Bolsa, né? Fechamento da semana na Bolsa e também na quinta-feira tivemos fechamento mensal do mês de outubro. Então vamos nesse vídeo fazer a nossa análise semanal e também análise mensal, tá? O gráfico diário a gente deixa para olhar no Bom Dia PNM de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo às vezes fica um pouquinho mais longo, né? Para a gente conversa um pouco mais. Então quem preferir aí pode acelerar ele, colocar 1,5, 2x conforme o gosto de cada um, tá? E de antemão desejo a todos já um novembro de muita saúde e muitos ajustes positivos. Vamos lá. Começar a olhar aqui o boi, gráfico semanal do boi vem numa puxada impressionante. Deixa eu só ver se está desativado aqui os ajustes. Aqui eu deixo sempre desligado, tá? Para fazer os ajustes dados splits e grupamentos. Importante no FUT deixar desligado, senão ele dá distorção no preço e nas médias. Vamos lá. O boi não tem muito que a gente falar de gráfico semanal, né? O que a gente poderia falar é que ele está esticado, né? Longe das médias, está muito longe das médias, para dizer bem a verdade, né? Tá R$30 da média de 9, tá R$60 da média de 21, então ele está esticado, né? Isso não é segredo para ninguém. Porém, mesmo ele está esticado lá desde trás já, né? E vem seguindo forte. Por que está seguindo forte? Porque o mercado físico está acompanhando, né? Chegou nessa semana em uma região de resistência importante, que é uma resistência no semanal, que é os 327, tá? Aqui, ó, vamos descer, voltar aqui para a gente ver onde que é essa resistência. Vou tirar essa linha de baixo para não confundir, tá? Mas aqui, ó, a gente vê que essa região, tá? 328 mais ou menos, ó, tem topos aqui, tá? Fez vários topos, né, ali desde junho de 2021 até agosto de 2021 fez topo ali, né? Fez topo também em abril de 2022 e depois ali em agosto de 2022, julho e agosto de 2022 também fez topo aqui nessa região de 328, tá? Então é uma região de resistência, né? E a gente vê que o mercado sentiu um pouco essa região essa semana, né? Também pela proximidade do vencimento, pela proximidade não, talvez pelo vencimento do contrato outubro, né? Que venceu na quinta-feira, né? Dia 31. E aí tem todo o ajuste pelo CPEA, talvez por isso o mercado deu uma sentida aqui nesse 328, né? Chegou a corrigir, né? Vamos vir para o gráfico diário aqui só para a gente ver como é que foi esse movimento, ó. Né? Bateu ali os 328, corrigiu um pouco, depois subiu, ontem ficou no 0 a 0, né? E a gente repara aqui no gráfico diário ele está trabalhando de forma lateral, assim como ele já fez aqui anteriormente, né? Deu uma corrigida, depois continuou o movimento de alta, corrigiu ali também, né? Lá atrás no início do movimento, em setembro ainda, ele deu também uma corrigida, então ele está fazendo esse movimento lateral no gráfico diário. Quando ele faz o movimento, quando ele estica, né, o movimento está forte, ele costuma fazer dois movimentos de correção, né? O primeiro movimento é quando ele corrige logo nas médias. Quando ele, por exemplo, está esticado aqui, no dia seguinte ele já corrige e vem nas médias. Ou no dia seguinte, ou nos dias seguintes, ele vem e corrige na média de 9 ou na média de 21. Quando o mercado está forte, como está o mercado do boi, né? Não só o mercado futuro, mas principalmente o mercado físico, né? Essa correção acaba sendo no tempo. O que é uma correção no tempo? O mercado trabalha de forma lateral, né? Um pouco mais travado, lateralizado, até as médias encostarem um pouco mais. Como o mercado está forte, ele não espera a média de 21 encostar, ele espera só a média de 9 encostar. Então, repara aqui, ó, aconteceu isso aqui, aconteceu ali atrás, ó, aqui também, tá? Então é o que está fazendo agora, tá? Chegou numa região de resistência, 328 no semanal, e está fazendo essa correção no diário, tá? Porém, está devendo, né? E quando a gente fala que está devendo, não quer dizer que vai acontecer, né? Mas até para a gente pensar num movimento saudável de alta, né? Para renovar lote, para chamar compra de novo, seria interessante se ele fizesse uma correção no semanal, né? Mesmo que fosse uma correção no tempo, trabalhasse um pouco, as médias encostam, alivia os indicadores para ele continuar a tendência de alta, tá? No gráfico mensal, está mais impressionante ainda, né? A gente vê que outubro
subiu R$ 51, né? Teve uma amplitude de 54,30, subiu 18%, quase 19% de alta, o que é muito relevante para o boi, né? É um movimento muito forte. Se a gente for buscar aqui no histórico recente, né, nos últimos 5 anos aí, ó, a gente teve um mês aqui, o mês de setembro ano passado, né, subiu R$ 40. A gente teve o mês de novembro de 2021, que subiu R$ 59. Aqui foi pós-vaca louca, né? Teve a vaca louca em setembro, e aí teve novembro e dezembro já tinha expectativa de retorno da China, né, das exportações da China, então novembro fez uma correção, um movimento de alta muito forte, né, mais forte do que agora, subiu 21,86%, né, quase R$ 60, né, e lá atrás, no início do último movimento de alta, de virada de ciclo de alta, teve também um mês que subiu R$ 38, né, então a gente vê que no período recente, aqui, os últimos 5 anos, nesse mês de outubro foi o segundo mês que mais subiu forte em um mês só, tá? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, não quer dizer que vai acontecer, tá? Mas normalmente o mercado ele não continua fazendo uma sequência de alta muito forte assim, né? Porque é natural, né? O mercado subiu muito forte, é natural dar uma aliviada, né? O mercado ele não sustenta, né? Não costuma sustentar, na verdade, tá? Então, a gente pode esperar de repente, não sei se vai ser novembro, se vai ser dezembro, mas de repente ele fazer um movimento um pouco mais relaxado, digamos assim, um pouco mais descansado, ou lateralmente, ou mesmo fazer uma correção. Talvez, como a gente está já próximo da máxima nominal do BGI FUT, né, que foi R$ 350 lá em março de 2022, e a gente está aqui a basicamente R$ 20, R$ 25 dali, né? Então pode ser que o mercado ainda vai querer levar lá antes de corrigir de fato, tá? Mas a realidade, assim, quando a gente olha só análise gráfica, tá? Só análise técnica, que está devendo, tá devendo, seria bom, seria saudável até para o movimento de fazer uma correção, tá? Então está esticado o gráfico mensal, está esticado o gráfico semanal, né? E o gráfico diário ele está trabalhando de forma lateral. Tem resistência imediata aqui nos 328, né? 330 é uma região de resistência psicológica, né? E quando a gente vem para um gráfico semanal, a gente vai ter resistência de novo aonde? Aqui, ó, 335 tem um fundo ali, uma região de fundo de... Deixa eu mostrar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, uma região de fundo, né, que foi mais ou menos 335, lá de maio de 2022, mais ou menos, né? Maio não, perdão, janeiro de 2022. Tem um topo ali nos 340, 343, que foi maio de 2021, né? E tem esse topo aqui, ó. Tá? Vou botar uma linha ali que vocês vão visualizar melhor. Aqui, ó, esse topo aqui, tá? 340, né? Tem esse topinho aqui, essa região de topo 344, né? 343 ali atrás e esse fundo, né, em 334. Então, passados os 330 até os 350, a gente tem algumas resistências interessantes ali, tá? 335, depois a região de 340 até 345, tá? Então, são essas resistências. Para baixo, né, a gente vai ter suportes imediatos aqui nos 320, 319, é onde está o CPEA mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada no CPEA ali rapidinho. Ó, o CPEA está 320,55, né? Então é essa região que está aqui a média de 9, né? E lá mais embaixo nos 310, tá? Mas eu acredito sim, para ter uma correção mais forte, de vir aqui embaixo 310 agora, o mercado físico teria que dar uma aliviada também, tá? Falar dos indicadores, tem divergência, né? Tem divergências aqui de baixa bem fortes, bem gritantes, né? Mas como eu sempre falo, a divergência ela precisa ser ativada, né? Então repare que o mercado está fazendo topos mais altos, os indicadores não estão fazendo topos mais altos, tá? Então divergência nos 3 indicadores, tá? Mas divergência não quer dizer que é para vender, né? É só um ponto de atenção, tá certo? Então esse é o cenário para o boi. Vamos falar do milho agora. Milho vem também fazendo um movimento forte, né? Esse mês de outubro, vamos vir já o gráfico mensal aqui, depois a gente vai voltando para o semanal e para o diário, né?
Então a gente vê que gráfico mensal, outubro subiu R$4, né? Setembro já tinha subido forte, né? Setembro subiu R$7,20. Então se a gente pegar nesses últimos 2 meses, saiu lá dos 61 para bater R$73 praticamente, né? E o gráfico mensal, a gente repara que ele chegou numa resistência, tá? 73, mais ou menos R$74. A gente tem esse topo aqui de dezembro do ano passado. Vamos vir para o semanal para ficar mais claro esse movimento. Aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, topo de dezembro do ano passado, né? R$74, né? E depois a gente vai ter o 77,26, que é a máxima nominal desse contrato, desse ano de 2024, que foi lá em 77,34, tá? Região de 77,34. Deixa eu ajustar aqui, porque eu quero mostrar para vocês um negócio. 77,34, tá? Gráfico semanal não está tão esticado, né? A gente vê que ele está dentro da Bollinger, tá? Não tá tão esticado que nem está o boi, né? Está dentro da Bollinger, bateu uma resistência e corrigiu um pouco, tá? A média de 9 está lá embaixo nos R$69 ainda. Semana que vem, quando abrir, ela vai estar um pouquinho mais acima, 70, né? Porém, o FUT ele ainda está pelo CCMX, tá? E o CCMX ele vai vencer, vai liquidar daqui a 2 semanas, né? Então ele vai perdendo um pouco o sentido gráfico, tá? Esse contrato vai perdendo um pouco o sentido gráfico e ele vai andar conforme o CPEA. O CPEA está subindo, né? O mercado físico está forte também, assim como o boi, todo dia subindo um pouco. Olha só, mês de outubro, mês de setembro, né? Mas principalmente outubro, o CPEA teve uma alta bastante relevante, né? Praticamente R$8 de alta. Ontem subiu mais um pouquinho, já veio para cima dos R$73, né, os 73,11. Inclusive o CCMX ele fechou abaixo do CPEA, né? Então provavelmente na segunda-feira a gente vai ter esse contrato aqui ajustando já um pouquinho acima do 73, tá? Ele fechou 73,5 abaixo do CPEA. Tem uma região de resistência aqui no 74. Ainda tem 15 dias, tá? O mercado físico continuar subindo nesse ritmo, né? E as informações que a gente tem é que o mercado físico está bastante firme, né? Não está fácil de comprar milho, não está fácil de originar. O produtor está segurando, o cooperativo está aumentando o preço, né? A trade está tendo que pagar mais caro. Além disso, a gente tem um dólar que está batendo topo histórico, tá? Não do nominal, né? Não aqui bateu máxima nominal do dólar FUT do ano, né? Mas já já a gente vai ver lá. Então o dólar está forte, Chicago também está forte e eu já vou falar de Chicago. Então as trades estão subindo o preço, apesar da exportação estar um pouco fraca aqui, mas a demanda interna está muito forte, né? Tanto para etanol, né? Para a indústria de etanol, DDG, assim como para granjas, né? Frango e suíno, assim como o boi, como a carne bovina, frango e porco está exportando muito carne suína e carne de frango, também está com as exportações aquecidas, e isso acaba puxando o milho, né? Lembrando que porco é o milho de patas e o frango é o milho de asas, né? Então acaba fortalecendo o milho também, tá? Então assim, semanal tem essa região de resistência, passado ali 77,34. Eu acredito que o CCMX possa vir liquidar lá nos R$74 ou até acima disso, tá? Então vamos acompanhar aí. No gráfico mensal, né, a gente repara que ele chegou, já cruzou as médias, né? Então o milho está em tendência de alta, todos os tempos gráficos, semanal, mensal e diário, está em tendência de alta, né? Além desse 74, a Bollinger está fechada no mensal, está fechando, pode dar uma segurada, né? Mas se tiver volume, ela vai abrir aqui já nesse mês de outubro, mês de novembro, né? E aí tem espaço para vir mais. No mensal, a gente vai ter resistências depois, lá na região de R$80, 80,50, que foi o fundo de junho de 2021, e depois a região, e aqui é uma resistência muito forte, a região de 83 até R$85, que deu uma boa consolidada ali no segundo semestre de 2022. Tá? Então, essas são as resistências para cima do milho, ok? Eu queria mostrar para vocês, aqui ó, seguinte, esse contrato FUT, ele está pelo X, né? Mas provavelmente nos próximos 10 dias ele vai mudar para o janeiro. E quando a gente vem para o janeiro, olha esse topo ali, 77,34, e olha onde foi o topo do janeiro nesses últimos dias, né? Principalmente no gráfico semanal, nessa região aqui, ó, 77,34, tá?
Ele até rompeu, foi lá em cima, né, e depois voltou. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o FUT mudar para janeiro, esse gráfico aqui ele vai ajustar aqui em cima. Tá? Então, o mercado pode, de repente, romper a máxima de toda essa consolidação que ela vem aqui desde lá. Consolidação não, né? Mas quando a gente olha no gráfico mensal, aqui, ó, todo esse movimento aqui que está acontecendo desde agosto do ano passado, né? Que o mercado vem trabalhando, principalmente aqui esse ano, a gente teve uma consolidação muito forte de março até agosto, tá? E o mercado pode romper nesse topo aqui, vai abrir espaço para mim aqui no R$85, tá? Então, por isso que eu quis mostrar para vocês aqui o semanal do CCMF 25, tá? Outra coisa que vale lembrar é que a sazonalidade é de alta, tá? Até meados de janeiro, né? Mas a gente sabe que em janeiro talvez aumente a oferta, tá? O produtor começa a vender mais, tem toda a questão de imposto de renda, né? E a gente pode ter no janeiro e no março um movimento de correção forte, assim como aconteceu aqui, ó, tá? Em janeiro desse ano que caiu forte, depois até início de março o mercado veio caindo, tá? Beleza? Então esse é o milho aqui na B3. Vamos lá para Chicago, tentar acelerar um pouco para a gente não falar muito. Chicago, milho, gráfico semanal. Deixa eu mostrar aqui, o semanal a gente olha pelo FUT, tá? Eu botei uma linha laranja aqui para pegar um rompimento ontem, mas vou tirar ela para a gente não confundir. Ó. Tá? Então a gente tem aqui uma região de resistência, a região de resistência não, a gente tem as médias já cruzadas, né, no gráfico semanal, vou dar mais um aqui, tá? Cruzando para cima, tem um pivô de alta armada aqui que vai ativar lá em cima no semanal, tá? Só que a gente tem essa região dos 4,30 com bastante resistência, topo recente e fundos mais lá atrás, tá? Lá em abril de 2024. Então, gráfico semanal está virando a tendência para alta, né? Gráfico mensal do milho está em tendência de baixa. A gente tem a média de 9 do mensal aqui nos 4,25, 4,30, né? Inclusive no mês de outubro, a máxima foi aqui na média de 9. Então seria interessante esse mês agora de outubro romper essa região aqui para ele buscar preços mais altos, tá? Buscar os 4,70, 4,65. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês de Chicago é esse aqui, ó. Esse aqui é a posição dos fundos, né? E a linha vermelha são os fundos, tá? A linha vermelha, a verde são os hedgers, né? São os comerciais, tá? Se vocês repararem o movimento da linha vermelha com o preço, vocês vão ver que lá em Chicago quem puxa preço é fundo, tá? Então aqui, ó, lá em 2020, ó, os fundos cruzaram para cima, né? Para compra, o preço subiu, fez movimento de alta, depois os fundos vieram realizando lucro, o preço veio caindo, né? E esse ano de 2023, 2023, mas principalmente esse ano, bateram recorde de posição vendida no milho, né? Tanto é que ele caiu bastante, bateu abaixo de $4 o bushel, né? Só que olha que interessante o que está acontecendo agora. Essa semana ele cruzou, né? Os fundos já estão passando por uma posição comprada. A gente teve um cruzamento aqui, ó, da posição dos fundos, linha vermelha, com os hedgers, tá? Quer dizer que vai subir a partir de agora? Não, tá? Mas é bom a gente ficar atento à posição dos fundos, porque os Estados Unidos está melhorando as exportações dele, né? A gente sabe que tem eleição semana que vem, pode mudar muito o cenário, tá? Mas é bom a gente ficar atento a isso aqui, né? Pode dar um pouco mais de firmeza para o mercado de milho lá nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, a gente vê os gráficos virando, né? O semanal já está virando para alta, o mensal está querendo superar a média de 9, né? E a gente pode ter, de repente, um mercado um pouco mais firme lá em Chicago pro milho, né? Nessas próximas semanas, e isso vai acabar fortalecendo, junta isso com o dólar forte aqui no Brasil, vai acabar deixando o nosso milho um pouco mais interessante e pode ser que melhore um pouco a exportação, né? Pelo menos o preço de paridade de exportação acaba melhorando e as trades têm que subir seu preço, tá bom? Então isso aí foi o milho. Vamos passar para a soja, né? A soja, já vou deixar aqui o gráfico mensal de cara, né? A soja está um pouco mais pesada. Antes da gente olhar o gráfico, vamos olhar a posição dos fundos aqui na soja, tá? Ó, soja tá diferente do milho, né? Os fundos ainda estão vendidos, né? Aumentaram a posição vendida essa semana, tá? Então a soja está um pouco mais pesada. Eu diria que os fundamentos da soja são mais pesados hoje do que do milho, tá? Então está trabalhando no mensal de forma lateral, né? Mas tem um canal, essa linha tracejada aqui é um canal de baixa bem definido, tá? Já vem desde lá de trás, desde junho de 2023, né? Olha aqui, ó, tá? O semanal
O gráfico semanal fica até mais claro esse canal de baixo, ó, respeitando bem embaixo, lá em cima, o centro aqui também, ó, ele respeita, tá? Nessas últimas semanas ele foi lá em cima, fez uma correção, um movimento de correção, e agora está se segurando nessa região. Tá? Perder essa região aqui da média não, onde tem essa linha laranja, 977, tá? Essa semana deixou um candle de dúvida, mas se perder esse 977, ele tende a corrigir, a cair mais. Vim aqui testar o fundo desse ano de 2024, que foi lá nos 9,55 mais ou menos, perdeu ali, pode cair um pouco mais, para baixo de 9 dólares o bushel, tá? Então atenção aí à soja, beleza? Para a gente finalizar o vídeo, turma, vamos mostrar aqui dólar, né, semanal, tendência de alta, não tem nem o que falar, né, tendência de alta, mensal também tendência de alta, né, e o gráfico mensal é muito interessante a gente olhar esse cruzamento de média aqui, ó, tá? É simples, cruzamento de média é simples, mas funciona, é impressionante como sempre funciona. Se vocês pegarem os vídeos meus lá de abril, os vídeos de fechamento semanal e mensal lá de abril desse ano, né, lá para trás, eu comentei desse cruzamento de média, tá, no mensal. Tinha comentado que o último cruzamento de média para baixo tinha sido em janeiro de 2022, o mercado caiu, né, e que o último cruzamento de alta tinha sido lá em 2018, tá? Que o mercado subiu e foi bater o topo histórico nominal ali desse contrato do dólar futuro, tá? Que é lá no 5,97, tá? E eu comentava, ó, tá cruzando a média aqui, tá? O mercado pode começar a estressar, o dólar pode começar a estressar. E olha o que aconteceu de lá para cá, né? Saiu lá dos 5,25, né? E bateu ontem 5,90. Tá? Então, voltando para o gráfico semanal, né? A gente vê que a gente tinha aqui uma região de resistência, 5,88, foi a máxima desse ano. Olha lá, máximo 5,88, 5,882, né? Rompeu ontem, fechou acima, tá? Volume acima da média, os indicadores todos apontados para cima, tá? E nós temos agora, né, a máxima, ó, tem um outro topo aqui, ó, também nesse mesmo preço, 5,89, tá? Que é lá de março de 2021, e nós temos a máxima nominal desse contrato, a maio de 2020, né, em plena pandemia ali, lá no 5,97, 5,977, tá? Então essa próxima resistência é para onde o dólar está olhando agora, tá? 5,977, só ajustar aqui para ficar direitinho, né? E o que a gente pode falar? Se romper aqui, ele entra em vazio gráfico, né? Rompeu aqui, vai entrar em vazio gráfico. Aí sim, ele pode ir mais, vai saber onde vai parar, né? 6,50, 6,20, 6,30, não tem como a gente saber, né? A gente pode, de repente, traçar aqui uma projeção, tá? De Fibonacci. Aí, assim, eu não uso muito Fibonacci, que dá para usar de diversas maneiras, né? Poderia botar lá naquele fundo do semanal até esse topo aqui, tá? 100%. Então a gente teria aqui, ó, uma projeção ali, mais ou menos no 6,05, depois lá em cima no 6,54, onde tem o 161%, tá? Ou então a gente poderia pegar uma projeção mais curta aqui, ó, pegar esse fundo ali, ó, fez agora em agosto, né? Aí a gente vai ter aqui o 5,93, depois lá em cima o 6,18 como projeção, 161% eu gosto de usar como projeção, tá? Enfim, né? Entrando em vazio gráfico, né, não tem resistências para cima, né, o mercado pode subir um pouco mais, então atenção ao dólar. Todo mundo está falando que não tem fundamento para o dólar se manter acima ali dos R$6, nesses patamares que está hoje. Eu tenho visto muita gente falando isso, tem a balança econômica, tem isso, tem aquilo, né? Não tem fundamento para o mercado ir lá, mas o mercado não quer saber nada, tá? Disso. Tendência de alta no mensal, tendência de alta no semanal, mesmo esticado, né? Tendência de alta no diário também. O mercado está firme e forte, né? Esticou bem no diário, talvez semana que vem vai dar uma corrigida aqui, né? Mas o mercado está subindo, essa é a verdade, tá? Tem divergência no diário aqui, ó, acabei de olhar. No ABV não, mas no MACD tem divergência mais próxima aqui, ó. Olha, ali ele fez topo, né, esse topo anterior aqui, ó. O preço subiu, o MACD não acompanhou, tá? Mas pode ser que ele acompanhe nos próximos dias. Mas tem divergência, mas o mercado está firme e forte. E o Ibovespa,
né? Ao contrário do dólar, tem muita gente falando de rally de final de ano. Tá? Rally, que esse final de ano agora o mercado vai estourar, vai para 150 mil pontos, até os 150 mil marcado lá. Eu vi bastante gente, não foi nenhum nem dois, eu vi uns 4 falando no Twitter, né, que vai ter um rally de final de ano e o Bovespa vai bater 150 mil pontos até o final de dezembro. Vamos ver, não dá para a gente adivinhar ou tentar, né? Tem muita gente já comprando aqui o Bovespa, tá? Esse mês inteiro comprando, tá? Tentando pegar a faca caindo. Pode dar certo? Pode dar certo. Eu, Renan, não tenho esse perfil, tá? Então pode ver, eu tenho um alarme aqui, eu vou esperar. O que eu vou esperar? Primeiro, romper. A gente tem uma LTB aqui, ou até um canal de baixo que a gente pode botar. Ó, no semanal aqui, ó, tem uma LTB, tá? Traçadinho aqui, né? Mais ou menos passando ali. Uma linha de LTB, a linha de tendência de baixo, tá? Então assim, rompeu essa LTB no diário, cruzou as médias para cima, né? No diário, fez um pivô de alta, aí eu olho sim para comprar, aí eu vou buscar compra, né? Mas do jeito que está aqui, sinceramente, graficamente, no diário, perdeu a média de 200, tá? Vamos para o gráfico semanal, né? O gráfico semanal fechou abaixo da 21, as médias estão querendo cruzar para baixo no mensal, no semanal, perdão. No mensal, está querendo perder a 9, ele vai ter espaço para corrigir lá na 21, né? E pode ser que isso aconteça, já aconteceu esse ano em junho, né? Foi na 21, pode ser que aconteça novamente. Ela está lá nos 123 mil pontos, tá? Então, assim, cenário para mim, gráfico, tanto mensal, semanal e diário, hoje é mais de baixa do que de alta, né? Se acontecer um movimento de rally, de alta, né, realmente acontecer, seria bom, mas eu não vou tentar adivinhar fundo, né? Eu vou esperar o mercado dar um sinal, fizer um pivô de alta ou cruzar as médias, mesmo que eu vou pagar um pouco mais caro pelas ações, mas eu pego um movimento mais certeiro, né? Pego o mercado já andando, do que às vezes você vai comprar ações aqui, ou vai comprar umas calls igual a 11, Small 11, né, ou de alguma ação específica, e você fica passando calor, tá bom? Então, essa aí é a minha visão para o Ibovespa. Beleza, turma? Então é isso, vou ficando por aqui. O vídeo já ficou bem grande, 27 minutos. E semana que vem, segunda-feira, a gente está junto lá no PNI. Beleza? Um abraço a todos, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.